Bom, primeiramente uma boa tarde a todos e todas. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui na UERJ. Eu não sou muito bom de propaganda, né, mas coloquei aqui de uma maneira visível um livro que é o tema da minha palestra. Eu acabo de lançar, quem está nesse meio sabe como é difícil lançar um livro hoje em dia. Estou lançando um livro que é o resultado do meu pós-doutorado. Rapidamente aqui, eu sou o Luiz Felipe Osório, eu tenho graduação em Direito pela Federal de Juiz de Fora, no curso Rafael, que foi meu mestre lá, não só no Direito, como também na língua alemã. Eu sou professor de alemão, né? Sim, Olha, primeiro eu fui professor de alemão dele, depois eu virei professor de Direito. Você fez, acho que internacional privado? Privado. Se hoje eu ando traduzindo texto para Boitempo, muita informação do Rafael, depois você fez seu caminho. Me ajudou muito nessa caminhada. Mas tenho essa formação de Direito pela Federal de Juiz de Fora e, ao terminar a graduação, muitas das questões jurídicas, ou muitas questões que eu tinha dentro de mim, não eram respondidas pelo direito. Logo, em meio àquela confusão própria do recém-formado, e eu acho que muitos que estão aqui em breve passarão por esse momento de transição, ou seja, a dificuldade de se encontrar no novo mundo do mercado, eu trafeguei pelas relações internacionais. Afinal de contas, eu, como bom exemplar da classe média intelectualizada, sempre tive um fascínio pelo internacional, pelo desconhecido, por aquilo que a Globo News tanto nos instiga diariamente. Fui bem, fui mal, claro. O fato é esse. E aí fui para as relações internacionais. Meu mestrado e meu doutorado são em relações internacionais pela UFRJ. E aí, para poder fechar esse ciclo, senti necessidade em retornar ao direito. Retornar em que sentido? Tendo em vista essa volta, mais ou menos como se fosse um término de namoro. Você termina o namoro, depois de bom tempo você volta para aquela sua velha namorada, ou para aquele seu velho namorado. Foi mais ou menos esse o caminho que eu trilhei. Eu terminado a graduação, fui para as relações internacionais, e no pós-doutorado eu me volto para o direito e faço em direito político e econômico em São Paulo, pós-doutorado. E lá o meu orientador me deu um desafio. Como tratar uma perspectiva tão falada, porém tão pouco conhecida como o marxismo, dentro do campo das relações internacionais. E com essa tarefa em mente e em mãos, comecei a escrever esse livro. E para muitos aqui pode parecer estranho estar falando isso aqui numa faculdade de Direito, mas muito pelo contrário. Eu entendo que Marx, sobretudo, funda uma teoria social que não se submete a departamentalizações ou divisões em setores, como acontece normalmente na nossa academia. Isso aqui é direito, então não me interessa, isso aqui é relações internacionais, então não me interessa, isso aqui é da política, logo não me interessa. Pelo contrário, a compreensão do direito sem tocar o aspecto internacional é como se você fosse tocar o violino com apenas uma das mãos. Como se você for comer arroz sem feijão, mais abrasileirado, né? E, bom, nessa tarefa, nesse livro aqui, eu faço todo um caminho, vou falar um pouco disso aqui mais para frente, mas eu passo sobre as várias priorizações e conceituações do que é imperialismo e dedico um tema especial ao direito internacional, que sempre me foi muito caro. Trato aqui do autor que eu considero que ele é mais capaz de dar uma ênfase específica ao direito internacional. Pois bem, eu fico feliz aqui de ver esse público presente e tão interessado. Fico feliz em conhecer o Heraldo, de quem o Rafael fala muito, muito para mim, para mim é uma satisfação enorme. O Heraldo Erli, né? Sim, o Heraldo Erli, são os queridinhos do Rafael. E saúdo aqui a organização do evento. Saúdo aqui a organização do evento, que pelo que eu vi na programação, vai ser um evento incrível, sem paralelos no Brasil e no mundo, discutindo questões tão relevantes para o nosso cotidiano. Para mim é sempre uma satisfação aqui estar ao lado do Rafael, pessoa que participou ativamente, diretamente da minha formação, que eu considero mestre, então estou sempre aqui feliz ao lado dele. E estou feliz de estar na UERJ. Essa aqui é uma universidade de resistência, é uma universidade que
sobrevive a tudo e a todos. Da última vez que eu estive aqui numa banca de mestrado, eu saí daqui com vontade de chorar, em meio à crise. Um dia que eles estavam despedindo os terceirizados. Tinha uma fila, os terceirizados assinassem o termo de demissão. Eu passei pelo meio daquilo e vi o desespero das pessoas, a agonia das pessoas, e saí daqui acabado, destroçado por dentro, vendo como o neoliberalismo ele é perverso. Logo, hoje, voltando aqui depois de um certo tempo, e vendo a universidade pulsante, aulas em todas as salas, aquele corredor animado novamente, os alunos naquela empolgação, os professores falando e discussando nas suas salas. Fico muito feliz e muito emocionado de estar de volta e saber que, a despeito de Pezão, Cabral e seus asseclas, a UERJ resiste. Muito feliz e parabéns aí a todos que passaram por esse momento de difícil restrição material, de difícil restrição emocional, o tanto de gente que faleceu por estresse ou por doenças mentais decorridas dessa crise. Não é brincadeira. Então a gente vê que o neoliberalismo mata, a austeridade mata, e ela, além de ser enganosa, ela é assassina. Então fico feliz em estar aqui novamente, podendo palestrar para vocês, podendo falar um pouco da minha pesquisa, num contexto atual, que é um contexto de crise do capitalismo internacional, crise de acumulação internacional, que se reflete de maneira respeitada a determinadas particularidades, mas de maneira semelhante nesse arco mundial. Que se pega. O Rafael citou aqui mais cedo o Brexit, a própria eleição do Trump, e a situação que vivemos hoje aqui da reversão parcial do avanço dos governos de centro-esquerda na América Latina, reversão parcial, porque ainda há resistência importante, como Maduro na Venezuela, o novo Morales na Bolívia, que ainda seguram a onda em alguma medida. Porém, a gente vai percebendo que essa reversão acontece aqui no Brasil. O fascismo lidera as pesquisas, não, para surpresa de muitos até. Então, em meio a esse contexto, um contexto que nunca foi tão relevante estudar direito e estudar o que é o direito, o que é o Estado, nós aqui do direito, sobretudo da UERJ, que é a cúpula, que é a ponta do direito no Brasil, percebemos que depois de 13 anos de um governo progressista que fomentou, além de todos os ganhos e vitórias sociais, fomentou o direito, ele fomentou as instituições jurídicas, ele aumentou o salário judiciário, ele aumentou e estruturou o Ministério Público, ele aumentou e estruturou as carreiras jurídicas. Não é à toa que hoje muitos de vocês veem como horizonte concurso público. Isso é graças ao fortalecimento do Estado perante os últimos anos dos governos progressistas do PT. Antes, o governo Fernando Henrique fazer concurso público não era uma coisa tão normal e tão natural, era o caminho natural dos egressos da Faculdade de Direito. Pelo contrário, pouquíssimos iam para esse lado. E em meio a um governo que indica 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, é um governo tragado, ou seja, é um governo que é engolido pelo próprio animal que ele alimentou. O golpe, acima de qualquer coisa, é um golpe que passa e perpassa as instituições jurídicas. Esse golpe de Estado. É um golpe que a mão que alimentou esse ser, por ele foi tragada, por ele foi mordida, por ele. Daí a compreensão, mais do que necessária, nós aqui que somos pensadores intelectuais do direito do Estado, afinal de contas, cabe sim ao jurista pensar o que é o Estado, não só ao cientista político, mas ao jurista também. Nós que somos pensadores disso, cabe a nós entendermos o que são esses dois fenômenos e qual a importância deles para que no futuro essa mesma situação não se repita, ou seja, nós que tanto lutamos para chegar ao poder, sejamos golpeados pelo próprio Estado, pelo próprio direito. E nessa dinâmica, vejam bem, se esse golpe de Estado, além da compreensão do que é o direito, da compreensão do que é o Estado, ele tem algo que é fundamental e que nos toca particularmente aqui. Esse não é um golpe que se dá meramente por correlações de forças internas. Se o capitalismo ele é por essência internacional, o golpe de Estado no Brasil também o é. Não à toa que as primeiras medidas desse governo golpista
foram medidas para abrir espaços de valorização do capital. O que eu quero dizer com isso? Diminuição do custo Brasil e atração de investimentos externos. Diminuição do custo Brasil como? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, arroxo e retrocesso nos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários. Atração do investimento externo como? Privatizações, concessões, venda de recursos naturais a preço de banana. Na contramão, por exemplo, do que fez a Argentina com a reestatização da Repsol. Nós aqui estamos partindo para um outro modelo, quebrando as regras. Para o capital internacional pode quebrar as regras do que foi acordado anteriormente, abrindo um modelo muito mais afável, tanto no pré-sal, quanto na privatização de recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer nação soberana, como é a energia, esse projeto atual de privatização da eletronuclear. Eletrobras junto com a eletronuclear. Pois bem, e aí nesse contexto, para muitos as relações, eu imagino que vocês passem por isso, em alguma medida todos aqui perpassam as relações internacionais podem parecer muito distantes, mas não são. Elas estão na sua vida e te afetam cotidianamente. Quando num período eleitoral se fala em atração de investimento externo, quando se fala em privatizações e concessões, quando se fala, como o Heraldo bem tratou aqui, nas migrações, que problema é esse e que isso afeta o nosso cotidiano, ou nós devemos simplesmente virar as costas para isso, os nossos irmãos? Que assunto é esse? O Brasil convive cada vez mais com estrangeiros aqui na sua realidade, muito diferentemente do que era na gloriosa década de 90, que o Rafael tanto gosta e tanto fala sobre aqui. A própria prisão do Lula, e a sua decisão aí do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que tanto passou no Jornal Nacional, nesses jornalecos mais conhecidos aí da grande mídia. Ou seja, as relações internacionais, o aspecto internacional, ele perpassa diretamente a nossa vida. E veja, logo para nós que somos da ciência jurídica e relegamos o direito internacional à posição mais periférica possível. Quem aqui, a UERJ, é até talvez uma blasfêmia falar isso aqui na sala do professor Celso Melo, e agora aquele que segue seus passos, suas trilhas, do professor Rafael Vasconcelos, mas normalmente nos cursos de direito o que se vê é que o direito internacional é aquele posto de espera do constitucionalista, ou seja, as vagas de direito constitucional estão lotadas, aquele candidato a lecionar aulas de direito constitucional, até que abra uma vaga para ele, nos diversos constitucionais que tem, pelo menos 4, ele fica fazendo estágio ali no direito internacional, quebrando um galho, até chegar a hora dele de assumir a cadeira de constitucional. Normalmente, quem ministra aulas de direito internacional não tem conhecimento nenhum de política, nenhum de economia, muito menos de relações internacionais, quando muito desse normativismo barato de filigranas do direito. Quando muito. Então a gente vê que é uma ciência periférica, e é periférica porque é mal compreendida. A Rafael faz um esforço tremendo em tentar aqui elucidar o seu real caráter, mas a falta de compreensão do direito internacional é um problema enorme. Quais motivos e que motivos são esses para essa má compreensão, para essa falta de compreensão do direito internacional? O primeiro motivo, diria aqui, é um motivo mais amplo. Esse é um ensino jurídico em geral que é pautado pelo positivismo. E aqui eu arrogo as palavras do professor Alisson Mascaro, que foi meu supervisor no pós-doutorado. Alisson Mascaro contrapõe uma divisão do pensamento positivismo, filosófico de Habermas, colocando que no direito nós podemos traçar 3 horizontes da filosofia do direito contemporâneo. O primeiro é o do positivismo, o segundo seria o do não positivismo, ou seja, aquelas teorias que tangenciam o realismo, que tangenciam a perspectiva Foucaultiana do direito, da sociologia do direito, aproximadamente, e uma terceira vertente, que é a vertente crítica, a vertente marxista do direito. E aí, nesses 3 horizontes que ele apresenta, isso
não preciso fazer nenhuma pesquisa empírica para concluir, basta ver os egressos das faculdades de Direito cometendo barbaridades aí Brasil afora, que o ensino jurídico dentro das academias é estritamente ou quase que majoritariamente juspositivista. Sequer é possível conceber um horizonte que escape a isso. Quando muito, há críticas do juspositivismo dentro dele mesmo. Afinal de contas, o Rafael bem pontuou aqui, o positivismo não desempata absolutamente nada. A depender da correlação de forças, ele pode ser progressista como ele pode ser altamente conservador. Desempata absolutamente. Hoje em dia, defender o óbvio, né, já diria Bertolt Brecht, que tempos são esses que é necessário defender o óbvio. Hoje defender o óbvio é ser progressista. Em meio a justiceiros por aí que se arrogam com moral sua moralidade, mas dali para fora, afinal de contas, recebem auxílio moradia, dentre outras barbáries, que compõem aí um peculato contra o Estado brasileiro, mas a gente percebe muito bem que dentro desse horizonte é preciso retirar o direito internacional e colocá-lo nos horizontes da sua real crítica. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu chamo o segundo motivo, o direito internacional ser mal compreendido, e nesse segundo motivo eu quero dizer, duas correntes são as mais conhecidas e que tratam o direito internacional quase que majoritariamente. A primeira é essa normativista, ou seja, se o direito internacional tem problemas, façamos mais normas, criemos mais organizações internacionais, mais tratados, mais instituições. O problema do direito internacional é sempre falta de instituições. Se algo não funciona, é porque é necessário mais tratados, é necessário mais organizações internacionais, é necessário mais e mais e mais norma. Por outro lado, há aqueles que flertam com um certo realismo, ou seja, o problema do direito internacional é que os Estados são soberanos e comportam por si só de maneira egoísta, pensam apenas no interesse nacional e na luta pelo poder. Essas duas são as dinâmicas preponderantes que prevalecem dentro do direito internacional. E ambas perpassam algo que é um fato incontornável, algo que nenhum desses três horizontes se pode questionar, que existe no direito internacional, ou melhor, não existe, o que marca o direito internacional é a ausência de uma força coercitiva organizacional, ou seja, um terceiro imparcial neutro, um Estado superior, hierarquicamente superior, dotado do monopólio de coerção que obrigue os outros Estados a determinado comportamento. É basicamente sobre essa questão que trafegam esses horizontes do direito internacional. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a importância de se apontar e se entender o direito internacional pela terceira vertente, pela vertente dos marxismos, do marxismo. Eu falo marxismo porque dentro do marxismo também há um enorme espectro de teorias, que às vezes são até contrapostas. Mas vou simplificar. Dentro dessas teorias críticas, teorias do marxismo, eu chamo a atenção às lições negadas por Marx. Para muitos é desconhecida e falar em Marx no direito é quase que uma heresia. Mas apesar de tudo, apesar de Marx não ter deixado nenhum livro sobre o direito, sequer deixou um livro também sobre o Estado, sobre as relações internacionais, ainda que constasse no seu plano original de redação do Capital um volume para o Estado e um volume para o mercado mundial e as crises. Ele não completou essa trajetória, afinal de contas, teria que viver umas 5 vidas para tanto, né? A saúde dele sequer permitiu que ele vivesse muito em uma só. Mas, ao refazer esse plano original de redação, ele coloca no seu livro mais emblemático, o Capital, sobretudo no volume 1, mas perpassa também o 2 e o 3, sobretudo no volume 1, ele funda ali uma teoria social. E uma teoria social que não se limita a restrições didáticas, isso aqui é direito, isso aqui é economia, isso aqui é sociologia, isso aqui é ciências sociais. Ele confere elementos, pegadas, pistas, para que nós possamos desenvolver, inclusive no direito, uma teoria marxista capaz de explicar plenamente o que é a forma jurídica e o que é a forma mercadoria.
Nessa dinâmica, Heraldo, você que sempre, para você é uma questão muito cara, e não só para você, para todo o direito internacional como um todo, essa distinção que existe entre o direito interno e o direito internacional, né, que é muito marcante, muito marcada, Marx aqui chama a atenção para o seguinte: o direito, ele não tem história. O que tem história é o capitalismo. E o direito, enquanto forma jurídica do capitalismo, acompanha a reboque a sua história. Isso aqui é facilmente compreensível quando eu dou um exemplo de como ele entendia que funcionava tanto a dinâmica interna quanto a dinâmica internacional. Internamente, ou seja, dentro de cada capital, dentro de cada empresa, o dono, o capitalista, ele é despótico, ele é soberano, ele tem uma relação vertical do capital em relação ao trabalho, dentro do núcleo de cada capital, dentro do núcleo de cada empresa. Coincidentemente, da mesma maneira se estrutura o direito interno dentro de cada Estado. O Estado está numa relação vertical com os seus destinatários das normas. Ele é despótico em última instância. É um sucerano perante seus vassalos. E quando que esses capitais se estruturam internamente e partem para a concorrência entre os seus iguais, entre outros capitais, o que rege não é o despotismo, mas sim a dita, a tal anarquia, assim como funciona o direito internacional, assim como funcionam os Estados enquanto unidades políticas isoladas, apartadas, numa constante e permanente competição, numa constante e permanente concorrência, sempre disputando espaços de valorização do valor. Não é à toa que o fato incontornável, o fato inenarrável do direito internacional é a inexistência de um poder central dotado do monopólio de coerção, é a inexistência de um terceiro imparcial que impõe uma força organizativa. Porque é assim que se constitui o capitalismo. Dentro dos capitais, o despotismo, e quando os capitais saem para fora de si e competem com outros iguais, a anarquia. E aí, entre direitos iguais, a força decide. Isso explica muita coisa da nossa compreensão do direito. E com base nisso, com base nessa lição legada por Marx, chamo a atenção aqui para um teórico desconhecido de muitos, porém contemporâneo de dois caminhos do direito mais conhecidos, como Hans Kelsen e Carl Schmitt. Ele também é da década de 20 e 30 do século 20, e Evgeny Pachucanes, até trouxe o livro dele aqui para quem tiver interesse. Recentemente, para a nossa alegria, ele foi editado pela editora Boitempo. Esse aqui é um livro de 1924, que foi traduzido para o português, editado em 1980, se eu não me engano, por uma edição do português de Portugal, e só em 2017, em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa, é que ele é traduzido para o português do Brasil. É uma tradução que ficou muito interessante, né, e deixo a todos aqui a dica, se a quiser passar aí de mão em mão, é um livro interessantíssimo. Pachucanes, na sua teoria geral do direito e marxismo, ou seja, veja, ele não se propõe a fazer exatamente uma teoria geral do direito marxista, coisa do tipo. Ele faz uma teoria geral do direito e marxismo, e já no seu prefácio, Pachucanes aponta para a importância do direito internacional para a compreensão do real caráter do direito. Ao contrário do que dizem muitos, para Pachucanes o direito internacional é o aspecto nuclear da ciência jurídica como um todo. Por quê? Porque é no direito internacional que o direito realmente está despido. Ele não precisa passar pelo revestimento, pelas vestes de um Estado, de uma norma objetiva que tenta, em alguma medida, organizar a sociedade. Ele está nu. No direito internacional é o ponto em que o direito está nu. Ele realmente acontece como ele realmente é. Ele não é dado pela aparência de impessoalidade e abstração
que é dada a nós dentro do direito interno pelo Estado Nacional. Essa aparência de abstração e generalidade não ocorre no direito internacional. Quando muito, o direito internacional para Pachucani nada mais é do que a forma jurídica da luta dos Estados capitalistas para a dominação do mundo. Pachucani lega lições aqui muito relevantes em que sentido? Chamando a atenção que o direito internacional se constitui, e aí Rafael já adiantou alguma coisa aqui, de maneira que eu fiquei muito satisfeito em ouvir ali. A paz de Westfália, ela é muito mal comparando a Carta Magna do João Sem Terra para o direito constitucional, ou seja, algo pontual, episódio que aconteceu lá em não sei quando, lá vai bolinha, mas só se consolida, 1648, mas só se consolida de fato a partir da Revolução Burguesa, a partir da Revolução Francesa, que institui e coloca a partir dali como um valor universal o Estado Democrático de Direito, o Estado burguês, o Estado capitalista. É a partir dali, que não é coincidência, que o direito internacional passa a se constituir de uma maneira muito semelhante aos valores irradiados na Revolução Francesa. Afinal de contas, para que um determinado território seja reconhecido como sujeito de direito internacional, para que ele tenha personalidade jurídica internacional, é necessário que ele tenha um dos seus aspectos fundamentais, a soberania. A sua soberania é reconhecida. A partir do momento que sua soberania é reconhecida, é garantida, da soberania se irradiam os dois valores básicos que permitem que esse Estado se relacione com aqueles seus outros congêneres. A igualdade, e aqui eu falo da igualdade formal, por trás da qual opera a incômoda desigualdade material, e a liberdade, traduzida aqui pela anarquia desse sistema internacional, em que os mais fracos realizam transações com os mais fortes, impede a igualdade, na ficção da igualdade. Muito bem. O direito internacional, por não ter um ente central dotado do monopólio de coerção, pode-se considerar que ele é mais instável que o direito interno. Porém, o que não significa que ele não seja direito, uma vez que para Pachucani, o átomo do direito é o sujeito de direito, e não a norma objetiva, e não aquele que impõe aos destinatários da norma o seu cumprimento. Quando Pachucani desloca para o sujeito de direito o átomo do direito, ele chama a atenção da importância das relações jurídicas que acontecem independentemente do cumprimento da força coercitiva do Estado. O que a força coercitiva do Estado faz é deixar o direito internacional mais ou menos estável. O que não é garantia nenhuma de estabilidade, fiz nosso contexto atual, em que as maiores barbaridades são perpetradas ao arrepio do direito, quer no constitucional, com a prisão do Lula, quer no penal, quem milita no direito penal no dia a dia vê que o direito penal é para negros e pobres, assim como acontece também no direito internacional. Não é coincidência, como o Rafael comentou aqui, que no Tribunal Penal Internacional apenas estados africanos são alvos de processo. Isso não é novidade, não é nessa dinâmica, isso não é nada absurdo. O direito civil, juízes do STF favorecem o Itaú em acordos milionários, conforme aconteceu aqui com um juiz muito conhecido da casa. E aí você verifica que o direito interno também tem a sua instabilidade, porém o internacional ele é mais instável por não ter essa força organizacional, o que não significa que ele não exista. O direito internacional existe porque existem os sujeitos de direito que travam relações jurídicas entre si, tanto que as violações do direito internacional que acontecem muito, elas são muito apontadas porque são a exceção. A regra, a normalidade é o cumprimento das regras do direito internacional, independentemente do favorecimento desse ou daquele. Quando toca a interesse dos grandes estados, quando entra na questão da grande política, sim, há curto-circuitos, mas o normal é que o direito internacional seja cumprido, tanto que ele está aí, vive e sobrevive durante muito tempo. Então chamou a atenção, a lição legada por Pachucani é justamente focar no sujeito de direito e aproximar
a forma jurídica da forma mercantil. Assim como o sujeito de direito é o átomo do direito, a mercadoria é o átomo do capitalismo. Logo, o direito se constitui como forma jurídica do capitalismo. Isso é muito perceptível de se ver, tanto que as matérias mais importantes do direito são o civil, que regula as relações comerciais e contratuais e obrigacionais do dia a dia, afinal de contas, tem, sei lá, 9 direitos civis na grade de direito, e o penal, que impõe ao indivíduo capitalista a pior pena que ele pode ter: a restrição da venda da sua força de trabalho. A restrição da liberdade nada mais é do que a restrição da venda da força de trabalho, o único bem que o mais despossuído dos despossuídos pode ter. A força de trabalho no capitalismo. Todos nós, independentemente da condição material, nascemos com pelo menos uma mercadoria, a força de trabalho. E o direito penal proíbe que se comercialize essa força de trabalho dentro da dinâmica do mercado. O Pachucani chama a atenção do seu livro aí, e a minha concepção faz muito bem, e depois será seguido aqui, tomar liberdade de mais um livro, que eu trago aqui de um marxista britânico chamado China Miéville, nome pouco convencional, e aliás, como os grandes gênios aí do direito, da intelectualidade, é uma pessoa muito heterodoxa. Ele é mais conhecido até como um escritor de contos weird, de contos ficção científica, né? Weird é o que? Mas coisa mais surreal, né? Surrealista, uma coisa nessa linha, e fez sua tese na London School of Economics sobre a teoria marxista do direito internacional, dando como título a célebre afirmação de Marx no Capital: entre direitos iguais a força decide. Então o livro ainda não foi traduzido para o português, essa daqui é a edição 2006, quem tiver interesse dá uma olhadinha, para conhecer um pouco mais. E como o Miéville é um alicerce importante nesse debate, eu faço questão de discuti-lo aqui nesse meu trabalho. E aí, como o Miéville tem como grande destaque a discussão entre imperialismo e direito, e por isso que eu incluí aqui nesse livro, que trata exatamente de imperialismo, Estado e relações internacionais, eu tento fazer um mapeamento no livro desse tema que é tão frequente na boca dos especialistas, mas é muito pouco estudado. Na Argentina, o Atílio Boron fala muito de imperialismo, tem livros escritos sobre imperialismo, mas pouco teoriza, pouco aprofunda exatamente sobre o conceito teórico de imperialismo. Aqui eu me valho muito mais de professores como Alberto Bonet, lá de Buenos Aires, da Mabel Tuentes Rey, da própria professora Beatriz Rasland, do Direito da UBA. E o livro aqui em questão, eu tento traçar desde quando o imperialismo foi falado a primeira vez, ao final do século XIX, até os dias atuais. E aí, vocês me perdoem e vão perceber de imediato que essa é uma missão deveras hercúlea. Você tentar traçar qualquer coisa, ou qualquer tema, do século XIX até hoje. Porém, ao escrever o livro, tive muito claro na minha cabeça a necessidade da sistematização e do franqueamento do estado da arte dessa discussão, para que nós possamos aprofundá-la. O livro é muito mais uma provocação, um mapeamento das teorias que trafegaram de imperialismo, envolvendo especificamente Estado e relações internacionais, do que uma resposta específica sobre o que é imperialismo. Então, na tentativa dessa trajetória, de tentar mapear essa trajetória, eu faço aqui a historicidade do final do século XIX, a partir da morte de Marx e daqueles que se colocam como os intérpretes dele. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um pequeno detalhe.
nosso colega lá das Relações Internacionais, e é muito bom vê-lo aqui, porque a coincidência sempre nos aproxima, né? Foi ele que emprestou as folhas aqui para que eu pudesse rascunhar aqui a apresentação, né? Talvez eu tenha me chamado ali, não foi à toa. Nas relações internacionais, para nós é contado no conto da carochinha, que elas começam no pós-Primeira Guerra Mundial, sabe? Aí aquela historinha do bem, né? Da harmonia, dos ursinhos carinhosos, né? Olha, as relações internacionais começam a partir do pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Edward Carr é dada uma cátedra lá na Universidade de Aberystwyth, no país de Gales, não é uma região exatamente central, no Reino Unido, mas região agrária, né, importante, mas não é central. E Edward Carr ganhou essa cadeira por ter sido o negociador do Tratado de Versalhes. Aí ele foi dado a cadeira como prêmio para o que se provou no futuro o maior fracasso na história, o Tratado de Versalhes. E a partir dali se conta essa historinha que a gente vai lendo, passa por ele, depois passa pelo pós-Segunda Guerra com Hans Morgenthau e lá. Essa é a história das relações internacionais. Quando muito eu inverto e chamo a atenção, desloco o ponto de partida, chamo a atenção que as relações internacionais começam a ser estudadas a partir do momento em que o capitalismo se torna mundial, em que as relações de produção saem da Europa Ocidental e ganham tentáculos por todo o mundo, primeiramente pela Europa Oriental. Não é à toa que os primeiros intérpretes do imperialismo vêm de Polônia, Áustria e Rússia, basicamente, e República Tcheca, basicamente, né, a pele Império Austríaco, que é hoje a República Tcheca. E a partir de 45 toma o mundo como um todo. Chega até a América Latina, chega até a África e a Ásia, que é a mão das descolonizações dele, por aí vai. Ou seja, as primeiras discussões sobre relações internacionais datam pelo menos da Segunda Internacional e se dão, sobretudo, com um debate entre Lenin e Kautsky. É a partir daí que vem o debate seminal, fundamental das relações internacionais. E esse debate tem necessariamente que passar pelo imperialismo. E nessa minha trajetória, eu tento sistematizar essa discussão com base na teoria da regulação econômica, teoria francesa da regulação econômica, que pauta essa trajetória por crises e guerras, ou seja, toda grande crise estrutural do capitalismo é acompanhada por uma grande guerra. Chama a atenção que a primeira grande crise do capitalismo é a crise do final do século XIX, chamada Grande Depressão, que se deu por volta de 1873 até 1896. Essa primeira guerra culminou com a primeira guerra, essa primeira crise culminou com a Primeira Guerra Mundial. Esse momento é o momento do debate pioneiro. Eu chamo a atenção aqui para esses autores seminais: Lenin, russo, Bukharin, russo, Kautsky, nascido em Praga, naquele Império Austríaco, República Tcheca, Hilferd, austríaco, e Rosa Luxemburgo, polonesa. Chamo a atenção para esses 5. E esse momento é o momento em que as esquerdas estão se reconhecendo, a classe trabalhadora se reconhece enquanto classe em si, e as esquerdas propõem uma pauta revolucionária. A pauta das esquerdas aqui é a pauta da tomada do Estado. Esse é o momento em que Lenin estava com a caneta numa mão e com o rifle em outra. Mas quando ele botou o ponto final no livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, ele saiu para fazer a revolução. É o momento em que o modo de desenvolvimento do capitalismo era altamente liberal, só que ainda muito embrionário, o que se reflete no direito. Chamo a atenção aqui que o que se tinha de direito internacional até aproximadamente o fim da Primeira Guerra Mundial eram organizações internacionais voltadas para navegação e transportes, ou seja, canais de comércio, vias comerciais, comunicações e transportes. E o que tinha de tratado internacional basicamente era sobre guerra. Basicamente. Isso muda a partir do segundo momento, que eu marco aqui, a partir da crise de 29, a grande crise estrutural, e a grande guerra que a acompanha a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o pós-45 já é o período fordista. O que significa o período fordista? É o período em que o eixo de acumulação, o regime de acumulação do capitalismo, ele é interno.
Ele é interno, o capitalismo ele começa a invadir e esgarçar o tecido social dos países. Não é à toa que é nesse momento que as mulheres ascendem ao mercado de trabalho dos países ocidentais, no pós-45, em que as famílias mudam de serem famílias com muitos filhos para famílias com poucos filhos, em que a vestimenta passa a ser padronizada com calça jeans e camisa t-shirt. É a partir desse pós-45, nesse regime de acumulação fordista. E esse regime de acumulação é acompanhado por um modo de regulação de intervencionista do estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é aquele que coloca o direito social no centro das preocupações do Estado. Não é à toa que o direito do trabalho, durante esse momento, é a grande estrela do direito. Ao contrário do que é hoje, o direito do trabalho está quase extinto, a vontade de muitos é que estivesse, o direito do trabalho era assim a menina dos olhos dos egressos da faculdade de Direito. Ele era o mais complexo, ele era o que mais envolvia as pessoas. E esse momento fordista é um momento em que, vejam, isso é muito importante pontuar, se no momento anterior as esquerdas eram a força revolucionária, o pós-45 marca a vitória das esquerdas. Nós aqui que estamos aguentando retrocesso atrás de retrocesso nas nossas costas, precisamos entender que a esquerda já venceu. Ela já venceu no mundo. O pós-45 é o momento das esquerdas no poder, quer pela via revolucionária, como aconteceu no dito marxismo oriental, União Soviética, Cuba, China, Vietnã, quer pela via eleitoral, como os consensos europeus de social-democracia. A direita teve que compor com a esquerda e ceder em muitos aspectos para se manter no poder. Social-democracia é isso, estado de bem-estar social é isso. Ou seja, é importante pontuar para quem anda desanimado aí, chorando pelos cantos, sem otimismo, sem perspectivas, já contando que o fascismo vencerá as eleições, as esquerdas já venceram. Já houve na história um momento de vitória. E esse momento é um momento curto, efêmero, que entra em crise a partir da década de 70, com as diversas mudanças internacionais. Em 70 começa a crise do Fordismo, não é coincidência que em 70 começa a crise do Bloco Socialista, que vai se arrastando até 90, até 91. E a partir desse momento, em 91, no fim da Guerra Fria, começa um outro período, o debate, aqui por falta de um nome melhor, pós-fordista, ou seja, não substitui com o pós-fordismo do Rafael, mas o pós-fordismo é a negação e a desconstrução de tudo que era do fordismo, ou seja, começa pelo regime de acumulação, que deixa de ser interno e passa a ser internacional. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo é por essência internacional? Sim, isso Marx já dizia. O capitalismo ele é por essência internacional. Ele não se limita a fronteiras nacionais, a geografia qualquer. Só que é a partir desse momento pós-fordista que essa tendência à internacionalização é intensificada. A tendência à internacionalização das relações de produção ela é intensificada. O exemplo melhor disso eu brinco sempre com meus alunos que são fãs de futebol. Os argentinos podem aqui corroborar. Deixou de ser interessante ganhar campeonato nacional e agora os times só focam em ganhar Libertadores. Esse é o melhor exemplo do deslocamento do eixo, porque antes os países brasileiros, os times de futebol brasileiro, não davam importância a Libertadores. A importância era ganhar campeonato interno, o regime de acumulação era interno. A partir da década de 90, o regime de acumulação volta e se desloca para o internacional. O internacional faz com que, sobretudo, seja acompanhado de um modo de regulação correspondente. Que modo de regulação correspondente é esse? É o modo neoliberal. Neoliberalismo significa Estado mínimo? Não, muito pelo contrário. É o Estado exponenciado. É o Estado exponenciado, contudo, direcionado para as preferências do capital. Não é à toa que o Estado intervém na economia e muito para dar isenções fiscais às grandes empresas. O Rio e a UERJ são um bom exemplo disso. Ao mesmo tempo em que não se pagava salários aqui, se dava isenções de grande monta às empresas do Estado do Rio.
foi dado a Oi, foi dado a Itaipava, isenções absurdas, enquanto os professores aqui ficavam à míngua, e a universidade ficava à míngua. Na diferença de tarifas, na isenção tributária, na isenção fiscal às grandes empresas, nas privatizações, é o Estado atuando diretamente para outras prioridades que não as sociais, forçando aqui muito mais na relação de capital e trabalho aos capitais. Isso. A União Europeia do pós-Guerra Fria é o melhor exemplo disso. O Rafael falou aqui. E aí nessa dinâmica, no direito, quem ganha relevância não é mais o direito do trabalho, mas sim o direito penal. O direito penal passa a ser aquele que mais atrai atenções, e atrai atenções por quê? Porque nesse momento é um momento de crise constante, de crise permanente. No momento de crise permanente, precisa do direito penal para encarcerar pobre. Precisa do direito penal para encarcerar os pobres e os insatisfeitos e aqueles que ousam lutar contra o sistema. Vide a prisão política do Lula. Aquele que ousou fazer o mínimo, distribuir migalhas, hoje está aí sendo achincalhado e colocado atrás das grades. E aí o direito penal vem com essa repressão, colocando a nossa sociedade, conforme são nossas eleições hoje, a pauta do dia é a segurança, a pauta de qualquer candidato autoritário. O direito penal interfere diretamente nisso, porque esse é o regime, esse é o modo de desenvolvimento capitalista pós-fordista. Nesse momento do pós-fordismo, é o momento da derrota das esquerdas. O fim da União Soviética, do Bloco Socialista, marca a derrota das esquerdas. E as experiências que ainda sobreviveram tentam se segurar da maneira que podem. Muitas vezes de maneira honrosa, como a Coreia do Norte, que colocou de joelhos os Estados Unidos agora nessa negociação com a Coreia do Sul. Muitas vezes com as maiores dificuldades e necessitando urgentemente do apoio regional como Cuba. Por essas experiências ainda e a despeito de tudo sobrevivem. Eu sempre brinco com os meus alunos que na última greve dos caminhoneiros nós tivemos um certo incômodo nas nossas vidas, no cotidiano das nossas vidas, por uma semana e meia, 2 semanas, não foi mais ou menos isso? Aproximadamente. Imagina conviver com uma greve dos caminhoneiros por quase 60 anos como regime cubano. Que basicamente, no fundo, falando vulgarmente, é isso. Esse é o bloqueio econômico, falando muito vulgarmente. Ou seja, esse debate pós-fordista é um debate que o direito penal ganha força, a repressão ganha força, e o direito internacional, como uma face mais explícita, mais interessante, mais desnudadora do direito, ganha expansão. Afinal de contas, nada melhor do que retirar, do que distribuir, do que transferir competências que são exclusivamente nacionais, que são exclusivamente estatais, que estão no bojo da luta de classes de cada estado, da luta de classes e frações de cada estado, tirar dessa esfera e transferir para a internacional. A União Europeia é o melhor exemplo disso, mas não é o único. Quando você tira a prerrogativa da soberania monetária e confere a um órgão internacional, alijando completamente a luta de classes interna pela disputa da política econômica. Não, agora tem que ser uma política econômica tecnicista, própria de Frankfurt, que é uma enorme falácia. Nessa dinâmica, nessa tentativa aqui de traçar essa trajetória, esse périplo do século XIX até o século atual, no debate pós-fordista eu chamo a atenção para a importância do Tchernomyrev. E aí, seguindo aqui, vou passar aqui. Quanto peso você trouxe? Quanto peso você trouxe? Mas isso aí a gente carrega. Difícil é carregar o peso do neoliberalismo. Isso daí vou deixar aqui 2 exemplares, até para o Rafael, se quiser sortear aqui para a turma. Fica à vontade, se quiser circular para a turma dar uma olhada, vou deixar aqui 2 exemplares do livro. Pois é, você fica à vontade. E aí chamou a atenção, por fim, do Tchernomyrev e da importância do seu debate. Tchernomyrev resgata, sim, a noção pachucaniana
de que o direito internacional é a forma jurídica pela qual os Estados disputam a dominância do mundo. E nessa dinâmica, ao contrário de Pachucanes, ele dá menos ênfase à competição entre os Estados e dá mais ênfase para a violência da forma mercantil. Como que a relação jurídica ela é violenta. Ela impõe a quem não tem teto nunca ter, a não ser que adquira por dinheiro, por exemplo. Para muita gente é impossível. Né? O direito, a relação jurídica ela é violenta, ela impõe, inclusive aos estados mais fracos, determinadas situações que perpassam o direito internacional. E ele fala com muita propriedade que sem o direito internacional, sem o imperialismo, o direito não faz sentido. Afinal de contas, o direito acompanha a transformação e a compreensão do capitalismo, sendo o imperialismo um elemento estrutural do capitalismo, o direito o acompanha. Logo, não cabe aqui falar em direito internacional do imperialismo, mas sim o imperialismo do direito internacional. E aí encerro aqui com a lindíssima frase do Mievre, que encerra o livro dele, que para mim é um mote de vida, um mote de estudos, um mote de luta, um mote de pesquisas teóricas e intelectual, dizendo que esse caótico e mundo sangrento que vivemos, em que crianças morrem em beira de praia, aconteceu recentemente na Europa, que se usam armas químicas contra crianças, em que estupro é tática de guerra, em que pessoas morrem de fome a despeito da alta produtividade no mundo. Esse mundo do horror e da miséria, esse é o império do direito. Obrigado.